Bom, vamos lá. A gente está fazendo essa primeira reunião, né, do Fórum Setorial de Dança. Eu estou aí com o Godoy, né, representando essa cadeira que a gente tanto tem orgulho aí no Estado. Meu nome é Jussara Braga. Eu sou bailarina, sou artista, sou professora, sou produtora. A gente é de tudo um pouco, mas atualmente estou mais na docência, dentro da academia, dentro da universidade e dentro da produção cultural e das políticas públicas aí com o Godoy. E aí vou passar aí para o Godoy para ele se apresentar. Sou do interior, sou de Mariana, e atuo também em Viçosa e BH. Boa noite a todas, a todos, a todos. Sou o Anderson Godoy, sou do interior também, assim como a Ju. Estou suplente na cadeira de danças, juntamente com Jussara, caminhando para a minha terceira composição no CONSEC, representando a cadeira de danças. Entrei no CONSEC em 2019. E estou aqui na cidade de Ipatinga, na região do Vale do Aço. Faço parte aí do Híbridos, que é um grupo de dança aqui do nosso município, que esse ano celebra 23 anos aí de trajetória continuada. Estou vendo as carinhas de pessoas queridas. Muito bom poder a gente estar encontrando aí com os setores, sobretudo nesse momento, né, de PNAB. Bem feliz. Bom, estamos aí, né, Godoy? A gente fez a dobradinha aí, ele me guiou nos primeiros anos e a gente caminha junto desde então. A gente sempre deixou bem claro que a gente tem esse prazer enorme de caminhar junto mesmo, então, tanto eu quanto ele, qualquer um de vocês que nos procurarem, a gente vai estar sempre muito alinhado, então, nós dois somos realmente contatos para vocês, né, com relação à política para a dança no Estado, então, tanto faz o contato mesmo, e principalmente lá pelo fórum, né, pelo nosso grupo de WhatsApp, porque a gente precisa realmente fazer ele entrar em diálogo e fazer jus, né, aquele espaço de articulação que é super importante para a gente poder traçar aí uma rede nesse estado tão imenso, né? Bom, eu vou começar falando os objetivos dessa reunião, que eu acho que é o principal, assim. A gente está na prorrogação, né, da PNAB 24, e algumas questões estão sendo enfrentadas aí com muitas dúvidas, muitas retificações, muitos documentos que não batem as informações que acabam sendo controversas. Então, na live fala uma coisa, quando a gente vai ver o alinhamento inicial era outro. Então, a gente percebeu essa necessidade realmente de aproximar do setor, de ver essas demandas, e que a gente ainda tem, né, um período aí de inscrição até o dia 10, a princípio, para a gente poder realmente fazer a nossa rede mais efetiva, né? E a proposta é que a gente primeiro olhe para o que o setor de dança demandou do Estado, né? A gente fez um documento, a gente enviou esse documento lá no fórum, que muita gente entrou de ontem para hoje, é natural esse movimento. Então, talvez algumas pessoas ainda não conheçam o documento, que é com muito, mas muito cuidado e respeito, assim, a gente foi construindo o Godoy, né, com contribuições de muitas pessoas, mandando no grupo, aprovando no grupo, para guiar e orientar realmente os editais da PNAB. Porém, fomos surpreendidos de várias formas, com a não possibilidade de atenção para muitos critérios importantes, como eu acho que muita gente viu, a questão do instalador de espelho de dança ser um profissional de dança. A gente quase caiu para trás, né? Então, eu vou apresentar o documento norteador, para quem ainda não conhece, para a gente ficar realmente alinhado de onde partiu, né? Assim, de onde saiu realmente a primeira demanda, né, desse setor em específico para a PNAB. Vocês conseguem ver minha tela? Porque eu não vejo vocês mais. Sim, Ju. Estamos vendo. Sim. Ótimo. Então, a gente
a gente enviou esse documento lá no grupo, né, lá no fórum, e nele a gente fala, né, propostas de dança para a Política Nacional Aldir Blanc, e aí a gente vem explicando. A proposta visa fortalecer e impulsionar o desenvolvimento do setor de dança em Minas Gerais, abrangendo diversos profissionais como bailarinos, dançarinos, coreógrafos, assistentes de coreógrafos, ensaiadores, diretores, coreólogos, pesquisadores, mestres, professores, instrutores de dança e demais profissionais da cadeia produtiva da dança, todos com experiência mínima de 2 anos comprovada na área. Serão contempladas diversas modalidades de editais e linhas de apoio, incluindo formação, criação, circulação, pesquisa, memória e manutenção, por meio de busca ativa, fomento, premiações e bolsas, além da inserção da dança nos editais, a qual também é contemplada em seus fazeres, como audiovisual, literatura, festivais e mostras e demais que forem pertinentes. E aí a gente vem descrevendo, executando, né, orientando como poderia ser executado essas linhas, esses eixos norteadores, né? Então, o primeiro eixo norteador seria a formação, que é para incentivar a formação e capacitação de profissionais e artistas em formação de dança em diversas regiões de Minas Gerais, com prioridade para o interior do estado, com 100 projetos, no valor aí de 30 mil, o total, né, dessa linha, e a descrição. Editais de bolsas para ações formativas regionais, estaduais ou nacionais e ou internacionais, como cursos, workshops, residências artísticas, palestras, oficinas e outras atividades. As bolsas devem ser direcionadas a toda a cadeia produtiva da dança, incluindo gestores culturais e profissionais do setor. O artista contemplado deverá entregar o registro de experiência a ser desenvolvido a partir da ação formativa realizada, onde apresentará os conhecimentos adquiridos, as experiências vivenciadas e a importância desse fomento em sua carreira, a exemplo de textos, vídeo-relato, artigos, debate, entre outros. Só um minuto, que tem gente chegando na reunião. Vou seguir. Aceitei já. Linha 2. Seria a linha de criação. O objetivo é apoiar a produção de obras coreográficas, incentivando a criatividade e a inovação artística. Seriam 50 projetos para solos e duos e 40 projetos para grupos a partir de 3 integrantes. A gente faz a conta aqui do total dos projetos, que seria essa linha, né? Só um minuto, tem gente chegando. Pronto. E aí, gente, a descrição. Edital aberto à inscrição de propostas para pesquisa e criação para espetáculos solos, duos, grupos ou coletivos de dança, podendo apresentar processos de criação, pesquisa coreográfica, investigação, experimentação, preparação de espetáculo, concepção e ou criação artística em dança, abrangendo diversas etapas do processo criativo, incluindo ensaios, figurinos, cenografia, trilha sonora, iluminação, aluguel de espaços para ensaios. O artista, grupo ou coletivo contemplado deverá entregar um registro do processo criativo da obra com o intuito de registrar as etapas realizadas com o fomento, através de videodocumentário, portfólio artístico da obra, e-book, plataformas digitais, entre outros. Eu vou alterando aqui entre ler e aceitar alguém para entrar na reunião, tá? Linha 3, circulação. Incentivar a circulação de espetáculos de obras de dança mineira na região, no estado, no país ou internacionalmente, descentralizando as produções artísticas de danças. 50 projetos para solos e duos, 40 projetos para grupos a partir de 3 integrantes. Descrição. Editais para promover a circulação de espetáculo, incluindo a participação em festivais, mostras, simpósios, congressos, entre outros. Serão custeadas despesas como cachê, transporte, hospedagem, alimentação e outras relacionadas à circulação das obras. Linha 4, linha de pesquisa, para fortalecer a democratização e a produção artístico-científica em dança como área de conhecimento, para pesquisas finalizadas em ponto de publicação ou em desenvolvimento a qualquer altura. Seriam 70 projetos, e a descrição que seriam editais de premiação específico para projetos de pesquisa acadêmica e ou teórico-prática na área da dança. Os recursos serão destinados ao desenvolvimento das pesquisas e à divulgação dos resultados em eventos culturais e ou científicos, publicações e plataformas online. Manutenção, para assegurar a continuidade das atividades de grupos e ou companhias de dança, garantindo a sustentabilidade e o desenvolvimento contínuo das práticas artísticas, 50 projetos no total,
E a descrição é que seriam editais para manutenção de grupos e companhias de dança, proporcionando recurso para custos operacionais, como aluguel, como salários, aluguel de espaço, despesas administrativas, manutenção de figurino e cenário, bem como outras necessidades essenciais para o funcionamento e regular das atividades. A prioridade será dada a grupos que atuam no interior do Estado, promovendo a descentralização e o fortalecimento das iniciativas locais. Está acabando, tá, gente? Memória, história e salvaguarda. Assegurar a preservação da memória e das manifestações corporais e premiar mestres e mestras das danças mineiras. Quantidade 80 projetos. E aí a gente separaria em categorias: premiação de mestres e mestras das danças mineiras. Categoria 2, ação de preservação de história histórica e documental de artistas e grupos de dança. Porque a gente entendeu que seria interessante essas separações exatamente pela especificidade de cada uma delas, né? E aí, para o primeiro a gente teria 30 projetos, para o segundo 50. A descrição, que são editais de premiação para mestres e mestras das danças mineiras, por sua reconhecida contribuição no setor e para a preservação da memória e das manifestações corporais por meio de ações de recuperação, produção e difusão de materiais documentais e históricos do trajeto do artista ou do grupo contemplado, com no mínimo 10 anos de atuação comprovada. A prioridade será dada a mestres e mestras, artistas e grupos que atuam no interior do Estado, promovendo a descentralização e a valorização das danças já existentes no interior. Isso totalizava uma solicitação de 480 projetos contemplados, somando o total de 21.900.000. E aí, quando a gente pede para que a gente tenha uma interlocução com os outros setores, né, a gente está falando dessa segunda parte, que são as sugestões de editais específicos de dança, por exemplo, aqui no audiovisual, que é o edital de fomento à dança, que tem como objetivo, a videodança, desculpa, que tem como objetivo promover a produção e difusão da videodança em Minas Gerais, incentivando a experimentação e a interseção entre dança e audiovisual. Serão selecionados projetos que explorem as narrativas coreográficas e estéticas por meio da linguagem audiovisual, contemplando diferentes categorias como videoclipes de dança, filmes coreografados, documentários de dança, videoinstalações, entre outros. Os projetos receberão apoio financeiro para despesas de criação, produção, acompanhamento técnico. Mostras de videodança também dentro do audiovisual. Realizar uma mostra de videodança em formato presencial, ampliando o alcance e a acessibilidade das produções de audiovisuais de dança. A mostra selecionará e exibirá uma diversidade de videodanças produzidas em Minas Gerais, promovendo intercâmbio de ideias e diálogos entre artistas. Além da exibição, a mostra incluirá debates, entrevistas e outros conteúdos relacionados, enriquecendo a experiência do público e estimulando a reflexão sobre a videodança. E aqui a gente tem a sugestão de editais específicos da dança para festivais e mostras, que seria para promover a realização de festivais de dança que contribuam para a visibilidade, intercâmbio e difusão da produção artística em Minas. Aqui, só para ficar mais claro, né, já não mais em interseção com outro setor, mas mais dentro dos editais específicos de festivais e mostras, como a gente teve, né, tanto na Lab 1 quanto agora na PNAB, né, 24. E aí a descrição, né? Editais para a realização de festivais de dança, contemplando diferentes formatos e abordagens, podendo conter mostras. Gente, se eu estiver muito rápida e alguém precisar me interromper, é só abrir o microfone que eu não estou vendo vocês, tá? Contemplando diferentes formatos e abordagens, podendo conter mostras, competições, residências artísticas, workshops, palestras, debates, entre outros. A prioridade será para a contemplação de propostas do interior do Estado e para festivais a serem realizados no interior do Estado. Promovendo a descentralização e o acesso aos que estimulam, fortalecendo o intercâmbio cultural e a diversidade artística. E aí a gente faz outra interlocução com outro setor, né? Sugerindo que os editais específicos de dança também entrem para publicação de livro e literatura, que seria para apoiar a produção de publicações que abranjam a pesquisa histórica, documental, memória acadêmica e teórico-prática na área da dança, promovendo a valorização e a disseminação dos saberes específicos da dança. E a descrição são editais que visam a realização de pesquisas que resultem na publicação de livros, abordando temas como a trajetória de grupos, biografias de personalidades da dança,
movimentos históricos, evolução da dança em diferentes contextos culturais, abordagens de trabalho, metodologias, estratégias de composição, saberes da cena, corporalidades e manifestações corporais populares e tradicionais, entre outros, destinando recurso à pesquisa, redação, revisão, design gráfico, impressão e distribuição das obras. Custo para coleta de dados através de entrevistas, relatos pessoais, registros fotográficos e outras formas de documentação, distribuição dos livros, a publicação de obras acadêmicas e teórico-práticas que abordem diversos aspectos da dança. Aqui a gente repetiu, tá? Teorias do movimento e outros temas relevantes, resultantes de tese, dissertações, não é repetido, eu confundi. Resultantes de tese, dissertações, projetos de pesquisa e estudos independentes. E a organização e publicação de coletâneas reunindo artigos, ensaios, pesquisas e relatos de múltiplos autores sobre temas específicos da dança, promovendo a difusão de diversas perspectivas e experiências, fortalecendo o intercâmbio de conhecimento na área, com recursos aplicados na coordenação editorial, seleção de texto, revisão, design gráfico, impressão e distribuição. E a gente finaliza dizendo que essa proposta visa fomentar o desenvolvimento do setor de dança em Minas Gerais, fortalecendo a formação, criação, circulação e pesquisa na área. Ao descentralizar os recursos e oportunidades, busca-se valorizar e incentivar a diversidade cultural e artística do Estado, especialmente no interior, contribuindo para um cenário artístico-cultural mais inclusivo e dinâmico. Essa proposta foi elaborada por nós, junto ao setor, né? E a gente assina isso em 20 de junho de 24, tá? Sei que é uma apresentação um pouco extensa, mas a gente entende que foi necessário, exatamente porque a gente, às vezes, né, divulga no WhatsApp, e aí, às vezes, passa por lá um pouco. Isso foi divulgado e aprovado pelo fórum, né, para quem está chegando agora lá no fórum, como um documento representativo das demandas do setor. E aí, eis que a PNAB 24 chega, né? E a gente tem, então, os editais que estão postos da forma que estão lá no site da Secult, que o Godoy vai fazer uma abordagem para a gente aí, para a gente também ter essa noção de onde surgem as demandas, né? Como é que a gente encaminhou isso e como é que a gente chegou onde chegou, tá bem? Com você, Godoy. Vou cumprimentar de novo, porque eu vi que à medida que você foi apresentando, Ju, a gente teve algumas pessoas que foram entrando, então, para quem eu já cumprimentei, e para quem está chegando, boa noite aí a todas, a todos, a todes. Vocês viram que a Ju mostrou para vocês que foi um trabalho hércules, né, assim, de fazer um levantamento para todo o setor da cadeia produtiva da dança, né, Ju, tentando aí fazer com que cada área, cada setor pudesse ter aí, né, acesso aos recursos da PNAB de alguma forma. E esse mesmo trabalho, né, que nós da dança fizemos, as outras áreas do CONSEC, como música, teatro, audiovisual, literatura, circo, todas elas também o fizeram. O que a gente entregou para o CONSEC, para a Secult, enquanto CONSEC, somava 250.765 mil reais. E a gente tem para a PNAB 136.062.500. Provavelmente essa cifra já aumentou um pouco, porque o dinheiro está na conta desde dezembro de 2023 e aplicado, obviamente, então, né, com os rendimentos aí, ele já aumentou um pouquinho, mas a gente não sabe quanto. O que a gente queria deixar claro para vocês é que a dança pede aí, né, esse montante de 21.900.000, mas a gente teve retorno da Secult que não era possível aportar aí todo esse valor para a dança em função da demanda das outras áreas. Então, somando os editais da dança específico, tá? Porque a dança também ela entra, por exemplo, em outras categorias que não é uma categoria específica da dança. Aqueles que são específicos somam aí 7.670.000 reais. E aí a gente trouxe para vocês, para a gente poder pensar junto quais são as possibilidades, né, que a gente tem aí. São 13 editais,
Um deles já fechou, né, no mês de dezembro, que era o edital de pareceristas, e os outros 12, né, que é do edital de 2 a 13, permanecem abertos nos próximos 10 dias, né? Então, fecha no dia 10 de fevereiro, 11 dias, né? A gente ainda tem o dia de amanhã. Inicialmente, a gente não tem prorrogação, normalmente a gente sempre fica ali naquela expectativa, né? E não tem prorrogação porque os editais eles estão abertos aí desde meados de dezembro. Então, eles vão ficar abertos aí cerca de 60 dias. Foi criada uma plataforma, né, exclusiva para apresentação desses projetos, que é o Decentra. Vocês lembram que lá na Lab foi uma plataforma que era uma plataforma tipo um Google Forms, né? Quem aí já trabalha com o FEC e com a LEI, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, é pela plataforma digital. A Paulo Gustavo foi na famigerada Prozas, né? Que ninguém aguenta ouvir falar nesse nome, Prozas, mas essa específica da PNAB é numa plataforma que, inicialmente, segundo a Secult, é uma plataforma que os próximos projetos eles vão ser apresentados nela, ela veio para ficar. Inicialmente, até é fácil, né? Você faz a inscrição lá da sua persona, seja ela pessoa física, pessoa jurídica com fins lucrativos, sem fins lucrativos, o seu MEI, sempre é por um CPF, tá? Mas você pode colocar lá as suas personalidades jurídicas. E a aprovação, né, é bem rápida da plataforma, ela é bem intuitiva, todos os digitais, todos os anexos estão lá. E aí, o que a gente trouxe aqui para a gente poder pensar é que, dentro do edital 2, que é o edital de premiação, ou seja, né, não vai ter uma entrega, você não precisa executar um projeto ao final, que é esse edital Raízes de Minas, premiação às trajetórias artísticas e culturais, a gente tem 3 possibilidades diretas para a dança. Uma que é... Godoy, deixa eu te interromper, você quer compartilhar? Pode sim. Você fala o edital ou o documento? O que você está usando aí como referência. Se você quiser, a gente pode ir acompanhando. Pode sim. Talvez fica mais fácil de acompanhar e não perde na voz, né? Porque isso, acho que o visual ajuda, né? Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Sim. Então, esse é a gente fez esse levantamento por editais, né? O edital 2, que é esse de Raízes de Minas, a premiação, diretamente a gente tem aí 3 possibilidades. Então, se tem aí 12.500, que é uma bolsa para trajetória em dança, e aí é importante que se capriche aí em mostrar a sua trajetória, tem que ser uma trajetória de 10 anos. Inclusive, não sei se Ju foi questionada, mas eu fui muito questionado. Por que a dança é 10 anos e tem área que é 5? Por que para a dança tem que ser mais difícil? Mas isso foi uma questão de valorizar a trajetória de quem está na dança, né? Então, ou seja, se tem mais de 10 anos de dança, você tem um portfólio, e é importante, tá, gente, desse portfólio ter lá o seu nome. Foto não é algo que é algo visto para os pareceristas, né? Os pareceristas, eles querem saber quem é a Jussara, qual que é a trajetória dela, os espetáculos que ela já fez, as residências, os cursos, as oficinas, o que ela criou, quais os grupos que ela participou. Então, é sempre importante de matéria de jornal, revista, flyer, cartazes, cards, que apareça o nome da Jussara e data. E aí você também tem outros 2 lugares que o hip hop ele veio separado. Então, tem uma categoria para coletivos de hip hop, no valor de 25 mil, e a trajetória no hip hop, né, para a pessoa, que é para o indivíduo, de 12.500. Lá nas capacitações, que é o edital 5, a dança também volta a aparecer especificamente com a capacitação regionalizada de média ou longa duração, que aí é 25 mil reais, e também tem uma outra capacitação que aí é para a OSCs, né, ou seja, Organização da Sociedade Civil, que é uma associação sem fins lucrativos,
no valor de 100 mil, que a dança também entra, não diretamente, mas entra, que é para populares, tradicionais, urbanas, patrimônio, afro-brasileiras, indígenas, com essa capacitação. Então, se tem alguma OSC de dança que atua dentro dessas categorias, poderia. A dança volta a aparecer no edital 6, que é o de produção de obras, onde aí tem 40 mil previsto para seleção de propostas para produção de obras coreográficas, solos e duos, e a partir de 3 integrantes, né, que é considerado um grupo, 50 mil. Então, ou seja, para criação. No edital 8, a gente tem desenvolvimento de projetos específico para coletivos de culturas urbanas, mas que aí também a dança pode aparecer como o hip hop, né, como as manifestações de dança aí nas culturas urbanas. O edital de chamamento público, que é o 9, que é manutenção de grupos, espaços e coletivos, que é um específico no valor de 55 mil para manutenção de grupos e companhias de dança. E aí tem muitas pessoas que estão falando assim, mas eu não tenho espaço físico, né? Mas ele não é só para espaço, ele é para grupo e coletivo. Então, para manutenção dessa companhia, ou desse grupo, desse coletivo. Não necessariamente é um edital que é voltado para espaços. No 10, que é o de circulação de espetáculos, onde é que aí a gente tem 50 mil para que solos e duos possam circular, para circulação, e 60 mil para partir aí de 3 integrantes, no caso de grupos, né? E a gente também tem no edital 12 as categorias de bolsas culturais e pesquisa em dança, outros 30 mil também para quem que está com pesquisas ou já realizadas ou em andamentos. E é interessante pensar que pesquisa aqui é tanto a pesquisa, né, acadêmica, quanto a pesquisa em criação, né? Aqui a gente não colocou, né, Ju? Mas a gente também tem o edital que é de festivais, que a gente também tem a dança, e dentro desses editais a gente tem ali as bolsas, os projetos para festivais, sejam eles, né, de primeira edição. Então, ou seja, eu nunca fiz nenhuma edição do festival, estou com um festival de dança. Tem essa possibilidade, mas também tem a possibilidade de você ter um festival que é de 1 a 4 edições, de 5 a 14 edições, e a partir de 14 edições. Acho que é isso, né? Sim, eu acho que teve só uma questão que dentro da trajetória, isso a gente tem batido em algumas falas já, não só na reunião do CONSEC, mas também algumas escutas, que é sobre o lugar da dança também junto às culturas populares e culturas afro e cultura indígena. A gente também precisa entender e assumir quando o nosso fazer está nesses outros, vamos chamar de setores, né? Porque são setores muito embrincados ali pelo corpo, né? Então, essa costura, né? Tem perguntado muito para a gente, mas eu faço parte da Folia de Reis. Mas o meu grupo, ele se apresenta também em festejos, né? Tanto no próprio lugar natural da manifestação, quanto também, né, em teatros e espaços de cena. E aí, o que eu sempre respondo, muito em diálogo também com o conselheiro do setor, que a gente, né, sempre debate isso, que é o Tainan, que o que a gente entende, né, também dentro dos estudos, é que o que vai fazer a diferença é a proposta do projeto.
Se a gente está falando, né, dessa folia de reis que está acontecendo em loco, no festejo, pela manifestação corporal dessa manifestação, a gente está falando que ela pertence um pouco mais à cultura popular. Se a gente está trazendo essa manifestação, por exemplo, para um teatro, para uma mostra, né, ela já cai para o campo da cena. Então, a gente tem chamado, né, convidado o setor todo a pensar mesmo e a refletir um pouco sobre esse fazer, porque muitos grupos, inclusive, circulam nos dois, né? Tanto no contexto das culturas populares, quanto no contexto cênico dessas manifestações. E aí tem uma questão que tem a trajetória hip hop. Eu acho que ela passou, Godoy, eu vou só retomar aqui, quando a gente fez o levantamento. E se você falou, me desculpa, eu perdi. Mas eu vou compartilhar aqui rapidinho. Só um instante. Aqui, estão vendo minha tela? Agora sim. A gente tem no edital, né, de premiação, esse edital é o de premiação, tá? E aí a gente tem as categorias, né, que a gente vai falar de trajetória de festejo popular, tem várias linhas aqui. O Godoy trouxe, né, a linha da dança, que está aqui embaixo, ó, né, e foi o que ele apresentou para a gente, mas a gente tem chamado bastante atenção para essa entrada do edital, que é o edital da cultura hip hop, que é uma questão que está iniciando agora nos editais, né, e que ele vem com 104 repasses, e entendendo que essa subcategoria é para pessoas físicas, né, que estão na cultura hip hop, e aqui a gente são considerados elementos da cultura hip hop, a música, a dança, a arte e o DJ e entre outros. Essa questão da dança já gerou muita conversa, porque realmente, assim como inicialmente tinham saído nos editais de premiação específico de dança, aqui na linha do hip hop aconteceu a mesma coisa, que foi a especificação dessas 3 abordagens da dança no hip hop, como se apenas as 3 pudessem estar aqui. E não é esse entendimento que a gente tem. Inclusive, isso já foi solicitado que fosse retificado. Porque, inclusive, tem muita gente aí do hip hop para me ajudar a falar um pouco melhor, porque não é a abordagem de dança que eu consigo, que eu domino e que eu falo com tanta segurança, mas entendendo que a cultura hip hop é maior, né, mais ampla do que essas 3 formas, desses 3, vamos chamar de estilos, né, acabou excluindo os outros. Então, na verdade, a manifestação em dança da cultura hip hop também entra aqui nesse espaço. Exatamente, B-Boy Luizinho, né? E aí eu gostaria, né, de também ouvir se isso representa o setor, porque já foi solicitado que breakdance, popping e locking não fossem resumidos o que é a dança no hip hop. A gente entendendo que é uma cultura muito maior aí para a área da dança dentro da cultura hip hop. Então, esse esmiuçado, né, que a gente tem feito, foi erro midiático, interessante, depois eu quero entender melhor. Esse esmiuçado dos editais que a gente tem feito é exatamente para a gente poder começar a ter liberdade de conversar entre nós essas especificidades do setor e não terceirizar essas falas, né? Não deixar com que isso seja discutido em outros espaços, né? E aí também, né, hoje foi muito bacana, porque o nosso fórum foi parar, eu entrei no fórum hip hop, e aí foi massa, que eu, se eu não me engano, foi o Giovanni, também divulgou o nosso fórum lá, então a gente precisa fazer essa transversalidade, né, entre os setores, entendendo que a gente está realmente costurando aí a cultura de formas muito variadas na dança. Então, gente, a proposta é que a gente realmente converse sobre isso, né? Essa apresentação um pouco mais minuciosa e extensa de onde parte, né, as solicitações e partem as solicitações e demandas, para a gente entender o que está aí circulando na praça, e quais são as questões enfrentadas realmente nas inscrições, né, nos processos de seleção, aí, ó, de submissão aí de vocês, para a gente realmente estreitar o diálogo
entendendo que nem todo mundo consegue conversar pelo WhatsApp, às vezes os fóruns, né, a gente passa, é muito grupo, é muita coisa, o fórum vai lá para baixo. Então, também, para não lotar o fórum e a gente realmente se conhecer, se ver, a proposta é que a gente converse um pouco mais pelas reuniões. Então, a palavra é realmente de vocês, assim, é um espaço do setor, né? Então, peço para que vocês se inscrevam, levantem as mãos, assim, tudo cabe, tá? Pergunta, comentário, sugestão, a demanda do setor de vocês. Acho que é super interessante a gente falar de onde a gente está falando, quando for, né? Só para a gente também fazer um mapeamento com quais cidades e quais regiões a gente está conversando. E aí eu vou aqui chamando vocês à medida que as inscrições vão acontecendo. Mas sintam-se à vontade, é um espaço da gente realmente abrir a escuta e o diálogo. Lembrando só que nós estamos aqui, né, Godoy? Não para responder perguntas que nós não temos, porque a gente, né, a gente é representante da sociedade civil no Conselho de Cultura, então a gente não responde pela Secult, mas a gente dialoga, né, com o poder público diretamente em nome do nosso setor, tudo bem? Então, talvez, se surgirem algumas perguntas nesse lugar e a gente não tenha respostas, a gente vai buscar, né, e vai continuar dialogando pelo fórum lá ou na próxima reunião, tá bem? E aí a gente já começa aqui com a Lilian. Pode falar, Lilian. Oi, gente, boa noite. Sou Lília Moura, aqui de Viçosa. E a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é uma dúvida, só para deixar claro mesmo. O mesmo proponente vai poder concorrer em vários editais, não é isso? Isso, Lilian. Na verdade, nós temos hoje... eu acho que é importante voltar com a fala da Ju, tá? Nós estamos como sociedade civil, então nada do que a gente vai falar aqui tem peso lá da Secult, tá? Tranquilo, é só para confirmar Isso, mesmo claro. o meu entendimento. Sim, mas olha só, Lilian, tem 12 editais abertos. Você pode inscrever em todos. Não tem vedação sobre isso. Lembrando que em cada edital você só pode inscrever apenas um projeto. Mas você só pode, nesses 12, ter 4 aprovações. Independente se você é pessoa física ou jurídica. Exemplo, eu sou Godoy, CPF, mas eu também tenho um CNPJ, que é o meu MEI. Então, juntando o meu CPF e o meu MEI, podem ser só aprovados 4 projetos no total. Essa regra só não está incluso os editais do Cultura Viva, que são os editais dos pontos e pontões de cultura. Tá bom? Perfeito, obrigada. Imagina. Giovanni. Boa noite, sou do Boi Goiaba, sou de Alfenas. Então, no caso, tem 13 editais, né? Não pode escrever nos 13. Aí eu tenho um coletivo também, o coletivo Pérola Negra. Aí no edital que eu escrevi enquanto física, eu não posso escrever meu coletivo ao mesmo tempo, não é isso? Não tem 13 mais, porque lembra, o de pareceristas já fechou lá em dezembro. Então, hoje só tem 12 abertos. E aí, lembra que eu falei que você só pode inscrever um em cada edital. E aí, se o Pérola Negra, você é o presidente, o seu CPF fica atrelado àquele CNPJ. Então, ele vai contar. Se você coloca um do Pérola Negra, você não pode colocar um seu no seu CPF. Considerar apenas o último. Certo, eu fiz foi assim mesmo. Não eu coloquei Pérola Negra em trajetória, eu coloquei eu físico, pessoa física. E tem mais outros lá que eu tentei lá. Certo, então, obrigado. O Pérola Negra é um coletivo de qual manifestação, Giovanni? De qual abordagem de dança? Então, o coletivo Pérola Negra tem 2 b-boys, né? Eu e mais um. Aí nós temos MC, nós temos um ciclo hip hop, tem b-boy, DJ, grafite, MC e conhecimento. Tá, e aí você se atentou para a trajetória da dança, que são 10 anos. Você já tem mais de 10 anos Tem. Experiência, ótimo. E tem aí 18 tem lá anos de a trajetória hip hop também, tá? Isso, eu coloquei trajetória. Eu coloquei trajetória hip hop, eu coloquei dança lá.
Isso, Entrou na na linha de parte. dança. Isso. Eu coloquei na trajetória de hip hop, eu coloquei dança. E tem no o outro lá de ponto de cultura, né? Também é ponto de cultura. Foto certificado do MIC. Tem tudo Godoy. Gente. Eu mandei do ponto de cultura, mandei de trajetória. Tem mais um que eu não tô lembrado. Aí eu falei, eu vou mexer só com esses 3 aqui. Eu vi que tem muita coisa pra cabeça. Pontos de cultura, você tem 2 possibilidades. Tem o edital 3, que é para pontos e pontões, e aí você tem que pelo menos atingir lá 3 metas, que é obrigatório, né? Que é uma meta de formação, uma meta de mostra e uma meta de comunicação e divulgação. E tem o edital 4, que é para premiação de ponto. Aí, esses que são premiações, eles não têm entrega, ou seja, eu não tenho que ter algo para ser executado, como um projeto. A premiação ela é para trajetória. Do jeito que tem o edital 2, que é a premiação de trajetória, né, do artista, o edital 4 é para premiação de trajetória do ponto de cultura. Então, não tem uma entrega, né? Se o Pérola Negra, por exemplo, for premiado, é 30 mil, você não tem que informar para a Secult o que o Pérola Negra vai fazer com esses 30 mil. Ele vai ser uma premiação para a trajetória do coletivo. Sim. Uma coisa sobre o ponto de cultura que é importante, tem muitas pessoas perguntando, que é com relação a... Eu não sou um ponto de cultura certificado pelo Ministério da Cultura. A partir do momento que eu me inscrevo nos editais de ponto, edital 3 e 4, e eu ganhar mais de 50 pontos, eu já vou participar de um processo certificatório de ponto de cultura. Então, isso é bem legal, né? Mesmo que talvez o projeto não seja contemplado, mas se eu tenho mais de 50 pontos, eu vou ser certificado como ponto de cultura. Então, o edital não é só para quem já é certificado. Isso eu mandei lá porque, igual eu sou ponto de cultura lá, só que ainda não tem a resposta do MIC, mas tem a resposta deles falando que está encaminhando o certificado. Aí nesse não estava cobrando já o certificado, né? Já era, eu mandei lá tudo certinho. Pode falar, Kelly. Olá, gente. Boa noite. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Tá super instável aqui, mas sigam, tá? Caso eu caia. Acho que todo mundo vê as mãozinhas aí, né? Pode seguir, tá bom? Tá, Jorge, Sara, obrigada. A minha dúvida é o seguinte, eu faço parte de alguns grupos sobre os editais da PNAB e está tendo uma especulação sobre uma possível retificação do edital 12 e 13, que são bolsa de pesquisa e bolsa de intercâmbio nas categorias. Então, toda vez que eu entro, tá algumas pessoas falando que tiraram a categoria da dança, ou então que está focado só na categoria da artes cênicas. E daí eu já vi que o edital tem algumas retificações no site, mas eu continuo vendo que está da mesma forma. Então, eu não sei até que ponto são especulações que as pessoas estão falando, ou se está rolando ainda, se eu posso escrever, porque daí eu fico pensando, se talvez eu troque o edital, que não é a minha ideia central é continuar com a bolsa de pesquisa e a bolsa de intercâmbio, mas eu estou com esse receio dessa informação ser verídica. Kelly, então, esse é um pepino que nós estamos tentando lidar da melhor forma possível, porque, como vocês viram no documento que a gente apresentou, está muito claro a nossa solicitação, né, Godoy, de bolsa de formação, de bolsas de capacitação, né? E acontece que isso tudo é sempre discutido, né? E apresentado junto ao Conselho de Cultura, né? Que não somos só nós somos os representantes da cadeira de dança, e aí nós temos os outros setores. Então, a PNAB ela é sempre alinhada, né? E votada junto ao Conselho. Acontece que nós tivemos essa apresentação desse documento. Primeira coisa que aconteceu foi que quando a gente teve contato com os editais, a gente percebeu que o documento não foi norteador,
né, da elaboração dos editais, haver o instalador de dança, de espelho de dança, e aí a gente está encontrando essas defasagens, assim, né, do que a gente demandou e do que a gente, de fato, tem de entrada. Então, a verdade é que eu não sei te responder, mas isso já foi repassado para a Secult e a gente está, assim, batalhando para que esse seja um espaço legítimo da dança pleitear, porque o documento, né, assinado lá em julho de 24, né, tá muito claro, e aí a gente já repassou isso, inclusive alguns agentes de dança nos procuraram dizendo que estão com o projeto pronto, né, que passaram por essa escrita desde final de novembro, dezembro inteiro para 14 de janeiro, uma retificação dentro de um anexo, de repente, orientar o edital de uma outra forma. E a gente não está tendo esse problema só com a dança, porque ele estava multi-áreas, né? Ele estava aberto, ele não estava direcionado. Então, a gente teve também essa demanda por parte da música e a gente está tentando mapear para ver realmente como é que vai ser direcionado isso. Eu não sei te responder além disso. Godoy, você quer fazer alguma observação? Porque a gente está na briga, na luta. É exatamente isso que a Ju falou. Na verdade, quando eu estava apresentando, eu não estava vendo, né, o chat, mas nem sei se foi você, Kelly, mas alguém tinha feito essa pergunta aqui, né, no chat, você mesmo, né, se a gente tinha informação sobre essas retificações. Até o dia 14 de janeiro, no edital, inclusive, se você olha o edital 12, o edital 13, porque o edital 12 tem dança sim, tá? No edital 13, não tinha, né, Ju, nada falando sobre... Isso é no 13. E, inclusive, não tem, tá? Antes da gente entrar aqui hoje, a gente fez esse confere. Continua sem ter. Continua tem. No edital não tem. Aí tem lá os anexos. No anexo, que é aquele quadro, né, que tem essas 3 áreas que eu mandei aí para vocês, lá não também te falava da área. Então, ou seja, aquele edital era para todas as bolsas de intercâmbio, de capacitação e de pesquisa. Aí, no dia 14, teve uma retificação. E nessa retificação, as bolsas de capacitação, intercâmbio e pesquisa, ela apareceu teatro e de criação, artes visuais. Mas não existia isso até o dia 14. Quando nós questionamos a Secult até falou que isso foi uma deliberação do CONSEC, a gente não participou disso, a gente juiz, tá? E falaram que isso estava pela dança, a gente mostrou, né, que o documento da dança, igual vocês viram ele aí, a Ju apresentou no início, ele foi solicitado que tivesse essas categorias, mas aí não avançou. Parou aí. A 12, sim, tem dança, né? Vocês podem conferir aí no edital. Inclusive, tem edital de bolsa de pesquisa em dança, tá? Está muito claro lá no edital, 12. E, inclusive, fala pesquisas feitas ou em processo. Tá? Esse é o texto que está lá. Mas o edital 13 teve aí essa retificação e, de acordo com a resposta da Secult, a dança não estaria. Inclusive, a gente até teve já proponente que já nos procurou, e a gente encaminhou isso para a Secult, que ele já havia feito a inscrição, né, anterior ao dia 14, que é o dia que saiu. Mas, infelizmente, a gente vai ficar te devendo essa resposta, mas porque não temos, né, Ju? A gente também está cobrando. A gente também quer essa resposta. Eu acho que o que a gente pode ir acompanhando é que a veracidade das informações vão estar sempre dentro dessa ideia de estarem no site, né, da Secult ou do Decentra, para que, sei lá, qualquer informação que venha, a gente vá lá, confere se tem alguma publicação já realizada e aí passa a informação, né? Isso é importantíssima a sua fala, Kelly, e até coloquei aí, quem está acompanhando o chat, acessem os arquivos, né, como o PDF, somente lá no site, gente, porque como a gente está em muitos grupos, vocês veem que diariamente o número de anexos
e PDFs que circulam nos grupos são muitos, mas, por exemplo, assim, tem edital lá que já teve 3 retificações. Uma retificação lá em dezembro, uma retificação no início de janeiro e a última retificação no dia do jogo, com o jogo rolando. O período de retificação, ele é lícito, ele tem que acontecer, mas tem um período previsto no edital. A partir do momento que abriu as inscrições e que você já está fazendo inscrição, e até mesmo que tem assim, retificação, aí põe um novo edital, mas você não sabe o que foi retificado, né? Porque veio um edital inteiro. E ainda sobre isso, só para antes de passar, né, para as outras perguntas, eu até abri aqui de novo, exatamente para vocês entenderem que a gente entregou isso para a Secult. E aí, a partir da entrega desse documento, como é a conversa muito objetiva, porque só lembrando mais uma vez, né, nós somos conselheiros da sociedade civil e nós somos voluntários nesse espaço. Então, a gente, eu e Godoy, graças a Deus, né, Godoy, a gente tem uma articulação de cobertura muito grande, então a gente sempre está, né, ou eu, ou ele, ou os dois, sempre foi assim. E aí, depois dessa entrega desse documento, a conversa sempre norteia a partir da linha e do valor. Toda essa descrição, isso, né, isso cai por terra, porque a gente precisa primeiro montar, né, os editais, as linhas que não podem ficar para trás. E a gente seguiu até o fim com a linha de formação e capacitação. Então, a única, né, Godoy, única reunião que eu e Godoy não podíamos, o que aconteceu? Reunião que aconteceu à época, né? Reuniões em sequência. E aí, literalmente, assim, atravessando as nossas rotinas, reuniões extraordinárias, a gente sem poder, literalmente, estávamos lá fazendo todos o trabalho possível. E aí, nessa reunião, essa linha aparece como posta num edital de capacitação e não num edital de bolsas. Né? Porque se tem uma coisa que, inclusive, eu aprendi com o Godoy, né? Entrando inicialmente, né? Para realmente acompanhá-lo na titularidade, é o quanto o edital de bolsas nos representa enquanto setor. Né? Eu lembro de Godoy lutando pelas bolsas, assim, veementemente, com muita raça, para que a gente não perca nenhuma bolsa, exatamente porque o nosso fazer circula muito na formação. Né? Acaba que todo artista de dança, em algum momento, ou vai dar a formação prática, ou a teórico-prática. Então, à medida com que isso foi sendo batido, quando isso é levado numa reunião para uma votação, onde nós dois não estamos, mas havia tido um alinhamento das linhas e não da especificação de que não seriam bolsas, a gente também foi surpreendido. E aí, agora, dia 14 de janeiro, então, esse diálogo começou muito recente, né? Exatamente porque a gente encontrou esse problema, porque quando saiu o edital, a gente ficou tranquilo. Estava lá o que estava combinado. Inclusive, o que não estava, né? Conversamos com a Secult, encontramos, identificamos o que era, eles ajustaram, tudo foi encaminhado, né? A pesquisa, que a gente, quando foi rever, não estava e entrou. Então, assim, esse entendimento havia sido esclarecido. E agora, 14 de janeiro, com essa retificação, a gente foi surpreendido mesmo com essa situação de falar, uai, peraí, de onde saiu isso? Porque a gente também tinha entendido a regra do jogo como vocês, como setor, não só como setor de dança, mas como os demais setores que também estão tendo essa questão. E aí, gente, a gente está em diálogo, porque a gente entende que o diálogo ele é constante mesmo, e a gente não sabe dizer como é que isso vai se solucionar agora. Então, sobre seguir ou não com o projeto, Kelly, é uma agonia, mas a gente não tem uma resposta para te dar no momento. Podem ter certeza. Eu, de toda forma, já tinha colocado que eu ia seguir, né? Independente, porque é isso, é arriscar e tal. Mas, de toda forma, obrigada, já me deu um acalento aqui. É uma insegurança muito grande, assim, a gente tem o máximo respeito pelo trabalho, pelo tempo de todo mundo, né? E a gente está pedindo que o nosso trabalho também seja respeitado nesses processos, desses editais, então a gente está bem, assim, incisivamente pedindo para que esse diálogo seja
estreitado mesmo para a gente achar a melhor saída, também junto aos demais setores, né, obviamente, tá? E uma coisa que é importante, eu esqueci, mas depois eu volto, que eu anotei aqui em algum lugar, eu vou ver se eu acho, tá? Agora é a Nina. Boa noite, gente. Eu sou a Nina Albergaria, sou artista da dança aqui de Mariana. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é sobre o edital 2, que é a mesma pergunta para o edital 2, 5 e 8. Eu sou artista da dança e dança clássica, balé clássico e jazz dance. E aí, nesses editais, né, tem lá escrito, por exemplo, o 2 da trajetória é trajetória artísticas culturais, coletivos de hip hop, e trajetória no hip hop. A minha área não é hip hop, né? Então, artistas culturais e tradicionais. Eu não sei se a dança, o balé clássico, ele é visto como uma cultura tradicional. Desculpa, Nina, você está falando de qual edital? Só para te acompanhar. Do edital 2, do edital de premiação para trajetória. Eu posso ser de qualquer área e eu posso me inscrever qualquer área da dança nesse edital, né? Não preciso de ser só de cultura tradicional, popular ou hip hop, não. Ju, Não. abre aí para talvez pra mostrar a coisa da dança, que aí fica mais fácil. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Agora sim. Foi? Trajetória na dança. Essa subcategoria é estritamente para pessoas físicas ou grupos coletivos representados por pessoa física das seguintes áreas, né? Que, na verdade, seriam dos seguintes fazeres, porque a área é de dança, tá? Uhum. Coreógrafos, ensaiadores, diretores, coreólogos, pesquisadores, mestres, professores, instrutores de dança e demais profissionais da cadeia produtiva da dança. Eu acho que você está com o edital retificado, tá, Nina? Porque esse é o edital atual. Essa foi uma questão que a gente também pediu uma retificação, porque nele tinha abordagens específicas de dança. A gente pode falar, são os diferentes estilos de dança. Então, a gente estava tendo uma hierarquização sobre os fazeres de dança. Então, como se a minha dança fosse mais importante que a sua, porque eu estou numa dança contemporânea que pesquisa e você está no balé, que é mais tradicional. E a gente nega isso veementemente. Então, a gente realmente pediu essa retificação para esse texto agora. É esse que você está lendo? Sim, esse é o do edital 2. Agora, no edital 5, tem bastante tempo que eu li, eu não li de novo, que eu li no finalzinho de dezembro. Aí, no edital 5 e no edital 8, o edital 8 está lá, né? Coletivos e culturas urbanas, e o edital 5, a mesma coisa, né? Dança populares, tradicionais, urbanas, patrimônio afro-brasileiros e indígenas. Aí eu tô assim, eita, será que o balé entra aqui? Não entra? As propostas. Então, a sua questão é o balé clássico como uma dança tradicional, é isso? Entendi. Porque, por exemplo, o 5 é de capacitação. Mas aí vem capacitação regionalizada de média e longa duração, né? Aí tem populares, tradicionais, urbanas, patrimônio, afro-brasileiras e indígenas. Aí eu fiquei sem saber se a minha capacitação em balé clássico, se ela entra aí. No edital 5. Estou abrindo aqui para a gente ver, tá? No edital 5, Nina, você tem que estar atenta a duas coisas. E o edital 5, ele tem, por exemplo, quando você fala populares, tradicionais, urbanas, né, afro, é para a OSC. Então, é somente para a organização da sociedade civil, ou seja, associações sem fins lucrativos. E aí tem um específico para a dança, que é capacitação regionalizada de média ou longa duração. Esse de dança, é que a Ju falou, é para todas as danças. É para todas. O balé clássico entra, entende? Que é para dança.
tá? Então, é todas as danças, independente de qual seja. É porque são categorias diferentes. Aí, essa que você está falando, populares, tradicionais, urbanas, patrimônio afro-brasileira, é para OSCs, são para associações sem fins lucrativos. Mas tem uma categoria específica para dança no edital 5. Aqui, ó. Eu estou abrindo ela aqui agora, tá na página 8, tá? E aí fala assim, inscrições, vocês estão vendo, então, né? Quem pode participar aqui, ó, até pesquisei aqui, ó. Agente cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir, promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros. E aí aqui tem né, como é que você pode pleitear, se por MEI, enfim. Isso quer dizer que esse edital, ele é o que a gente chama de multi-áreas. Tá? Ju, leva para ela para as categorias, que eu acho que fica mais claro. Pode descer. Ah, não, você está falando dos anexos. Não, aí mesmo, que está aí nesse. Ou também está no. Talvez no anexo é mais fácil. Eu não sei. Aqui no anexo é mais fácil. Aqui não estão os anexos, ó. Deixa eu trazer os anexos aqui, que aí a gente já. Porque aí, para você, Nina, visualizar, você vai entender mais fácil. Mas tem um lugar separado para dança e tem um lugar separado para todas essas áreas que você falou aí de afro-brasileiras. Ah, não, então tá bom, gente, entendi. E agora a minha última dúvida Deixa eu só abrir aqui, Nina, que aí a gente só finaliza essa primeiro. Um instante, porque eu já consegui aqui, tá? Ó, aí aqui, ó, estão os anexo 1 das categorias de apoio. Estão visualizando? Isso aí. Tá vendo? Olha, a dança tá lá, ó. E o que você tinha falado é populares, tradicionais, urbanas. Tá vendo? Que são categorias diferentes. Populares, tradicionais, urbanas e patrimônio, aqui, Nina, o entendimento que pelo menos eu estou tentando elaborar, exatamente porque é claro que a gente vai incentivar essa transversalidade dos setores, né, essa transdisciplinaridade, mas também a gente precisa entender quando não. O balé, para mim, não. Sim. Eu entendo que você fala de dança tradicional, inclusive tem muitos estudos do balé como dança étnica, mas eu talvez te conhecendo um pouco pela abordagem do trabalho, se não encostar nessa vertente, aí não. E é aí que a gente percebe as nuances de onde entrar. Porque, né, tem pesquisas de balé como dança étnica, né, e todo esse histórico, que sim, poderia entrar como uma dança como uma cultura tradicional. Mas entendendo o balé clássico, né, na prática atual e conhecendo o seu trabalho, eu entendo que ele não entra por causa dessas diferenças. É uma dança cênica, né? Então tá para o setor de dança mesmo. Tá? Ok. E agora a última pergunta, então, gente, é a seguinte: lá do edital 9, que é manutenção de grupos, espaços e coletivos. A minha dúvida é... Ai, peraí, que deu uma travada. Tá me escutando? Sim. Ah, então tá bom. A minha dúvida é se esses espaços, né, eles têm que ser sem fins lucrativos, nesse edital aí, ou pode ter fins lucrativos. Porque, por exemplo, eu tenho uma escola de dança aqui, né, e o meu é o grupo da minha escola de dança, o grupo de dança. E aí, como escolas de dança são MEI, né, tem que ser MEI, MEI não, ME, a minha escola, o meu espaço tem fins lucrativos. Aí eu fiquei nessa dúvida. Godoy, esse eu vou deixar com você. Acho que então, você tá não tem isso, inclusive, Ju, volta lá sobre quem pode inscrever, porque eu acho que isso, inclusive, estava lá. Pode se inscrever nesses projetos, e aí se sempre se atente a isso, tá? Porque vai ter lá pessoa física, MEI, pessoa jurídica com, sem fins lucrativos, e ele tem lá que pode ser com fins lucrativos, não tem problema não. Agora, é importante sempre focar
que é dentro de um processo artístico-cultural e não da sua empresa. Uhum, Então, não é um projeto da empresa. Né? uhum. Você consegue, Ju? Quem pode se inscrever? É naquela mesma página que você mostrou, onde é que fala ali, que aí lá vai ter. E tem, sim... Porque a ideia não seria nem para manutenção do espaço do estúdio, e sim para o grupo do estúdio, para o grupo de dança. Perfeito, perfeito. Eu estou tentando abrir aqui, tá? Só um minutinho, enquanto vocês estão conversando, Tá. ele está aqui lento. Porque quinta-feira ele está quase E pedindo aí isso aposentar. você tem que deixar claro dentro do seu projeto, né? Que é a manutenção do grupo de dança. Mas pode sim ser colocado com fins lucrativos. Gente, eu não Entendi. consigo Então, abrir, só um instante que travou mesmo. Mas talvez, Ju, você está com ele aberto no seu downloads, porque é esse que você abriu agora. Não, mas é do 9, não é? Que a gente está falando? Ou eu me confundi? sim, é o 9, Eu manutenção de Isso, grupos, espaços e coletivos. exatamente, Ju. O que estava aberto era o do 5. E por algum motivo. Tá. Meu Quer PDF, que eu abra ele- aqui? Quero, Eu o meu posso PDF abrir. não está abrindo. Eu vou fechar tudo e vou abrir de novo. Eu estou só com o Tá. 5 e o 2 e o 12. Deixa eu reiniciar Ok. aqui enquanto você vai abrindo aí, tá? Uhum. E agora me surgiu outra dúvida sobre esse edital aí também. Porque uma coisa que acontece muito aqui é que os bailarinos, eles têm dificuldade de vir ensaiar as propostas do grupo, porque não tem dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando se caberia dentro desse projeto uma ajuda de custo para os bailarinos. Se isso também entra como manutenção do grupo. Olha só, Tem que ler lá o que está especificado, tá? Sim, eu te respondi como se fosse o edital anterior, mas esse tem que ser sem fins, tá? E, edital 9. Quem é que pode participar? Então, tem que ser organizado, mantido por pessoas, organizações de sociedade civil, microempresas culturais, organizações comunitárias, cooperativas, instituições culturais sem fins lucrativos. Tá vendo? Aí ele fala MEI, OSC, né? Ou Fundação, Cooperativa, coletivos sem CNPJ. Tá vendo? Está falando sem fins lucrativos. Porque quando é com fins, ele traz aqui com fins lucrativos. Então, talvez, se eu escrevesse esse projeto como pessoa física, como a pessoa física responsável pelo grupo de dança. Isso, um coletivo. E não a pessoa. Entendi. Exatamente. Mas então, esse, no meu caso, tem que ser pessoa física. Isso. Tá. Tá joia? Gente, tem um alerta que a gente precisa fazer. Não baixem o edital e se sigam por ele. Então, fazendo isso. Porque senão acontece isso, tá, Nina? Porque a gente se baixou lá em novembro, lá em dezembro, já não vale mais, retificou. Então, o que a Kelly falou é muito importante, era isso que eu ia comentar, lembrei. A Kelly falou da importância de ir no site e confirmar todas os boatos, né, ou as informações que chegam, mas a gente tem um problema que está registrado em várias reuniões, em vários pedidos, por vários conselheiros, em vários mandatos, que é esse problema com a comunicação da Secult, né? As coisas são definidas, elas são alinhadas, elas são informadas, às vezes, em reunião, ou, né, informadas em algum diálogo com algum conselheiro, mas elas não são publicadas. E já aconteceu, isso está, inclusive, né, na última reunião que teve na Assembleia, né, isso foi muito polemizado, inclusive, com a situação de uma informação ser passada adiante, porque foi dita diretamente pelo poder público e essa informação depois não ser executada. Então, a gente não está a gente também não pode ser porta-voz das comunicações oficiais, né? E a gente tem pedido muito que essa comunicação seja efetiva
e imediata, né? O tanto quanto possível, obviamente, no site da Secult. E a gente ainda não está conseguindo muito sucesso com isso. Então, sim, Kelly, a gente tem sempre que se orientar pelo site, pelas informações que estão no site, mas a gente também tem pedido celeridade nessas informações e não tem conseguido. E aí, o que orienta os nossos processos são os editais, tá? Então, não baixem os editais e seguem pelo edital que está no computador de vocês. Sempre apaga o edital do download, baixa o novo, vai no site, favorita aí o site para poder fazer atalho, mas vai no site, vai na última publicação. Isso é muito importante. Pra vocês não trabalharem, né, em cima de um projeto e ele, de repente, ficar invalidado porque as informações que foram pautadas foram anteriores à retificação, que é o que está acontecendo bastante, tá bom? Então, não baixem no sentido de se guiar por muito tempo. Sempre confiram se vocês estão com a versão atualizada, né? E também, quando você está inscrevendo lá no Dicentra, todos esses anexos, eles estão lá dentro da plataforma. E até onde se sabe, os que estão lá também estão atualizados, tá bom? Isso. Podemos seguir? Maria. Oi, boa noite. Jussara, todos aqui. Eu estou representando o coletivo Rasgo, Mostra Latino-Americana de Videodança de Ouro Preto. A gente realizou 2 edições na cidade de Ouro Preto, a segunda edição Ouro Preto Mariana, e essa relação, né, da videodança, justamente por estar imbricada aí a dança e o audiovisual, me chamou a atenção por a gente estar numa categoria de mostra, ter outras ações também, mas como mostras e festivais, tem um edital para isso, onde tem várias linguagens, e aí até dá um susto, porque assim, é todos menos audiovisual. Aí muita gente parou ali, eu vi, porque assim, estou compartilhando de outras amigas, falaram, não, mas não dá, porque não consta, assim, não, a categoria 5, aí é a categoria de onde entra audiovisual. E precisa ser, aí é que está a informação, que assim, eu só queria ter esse compartilhamento para ter uma outra escuta, para ver se eu não estou entendendo errado. Porque está assim, ó, então, categoria 5, mostras e festivais, iniciativas de difusão audiovisual, mais de 2 edições realizadas, propostas de realização da 3ª edição em diante de eventos que promovam ações artísticas e culturais com foco no audiovisual, blá, 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 blá. Mas veja bem, pede mais de 2 edições realizadas, mas depois propostas realizadas da 3ª em diante. A gente realizou 2 mostras, seria a 3ª agora. Tá valendo ou tinha que ser a 4ª? E aí a gente concorre nisso, é só pensando assim, né, quando tem essa, que sempre vai ser mesmo um complicador, mas a gente acaba concorrendo com 13, vão ser 13 projetos selecionados de todo o audiovisual, né, e a videodança com uma especificidade, mas não dá para entrar na dança, porque se for com ênfase no produto audiovisual, já não pode, porque às vezes em outra categoria estaria contemplado de uma maneira um pouco mais diluído, assim, mais, digamos assim, menos incisivo. Então, é mais assim, posso seguir, é isso mesmo, é concorrido, mas vou para o audiovisual e é a 3ª edição. Tipo, a gente não vai estar enviando o projeto que já de cara vai ser eliminado. Não. Não dá para saber. Você trouxe muitas camadas, né? Aquela história. Você está lendo qual página? Só para eu poder acompanhar e publicar aqui, compartilhar aqui, enquanto o Godoy vai ajudando. Qual a página do edital, por favor? Espera aí, é porque eu só peguei aqui o parágrafo, mas eu já está na outra... Estamos na página... Puxa, aqui não tem o número. Não tem problema. Me fala um pedaço que eu pesquiso aqui. É que eu estou com... quando está como as categorias antes da distribuição de vagas e valores. Aí você vai ver a diferença que está lá, 36, claro, 31, de acordo com também as primeiras, segundas, terceiras edições, né? Mas de 30 vai cair para, ou 50 e tantos, 26 para 13, e de todo o estado
projetos de difusão audiovisual, que pode ser videoarte, cinema indígena, cinema para crianças, enfim, vários gêneros dentro e subgêneros. E por isso que, assim, é uma aposta, mas a gente não teria outra categoria, sabe? Só para você pensar, para a gente poder pensar junto, tá? O número 13, o que significa aí? Eu não sei se vocês viram, mas grande maioria dos editais, eles são múltiplos de 13. Não sei se vocês perceberam isso. 13, 26, 39. Um ou outro foge um pouco disso, mas são múltiplos de 13. Por quê? O Estado ele é organizado nas regiões imediatas, intermediárias. Não, imediatas. Nas regiões imediatas. Intermediárias. São 13. Entende? Então, por exemplo, assim, quando está falando aí que vão ser 13 projetos, é uma tentativa de garantir um por região intermediária. Então, por exemplo, eu estou em Ipatinga. Então, a região imediata de Ipatinga não é a minha cidade de Ipatinga. São 44 municípios que compõem essa região. Então, ou seja, para essa região que tem 44 municípios, vai ser aprovado quando está aí 13. Para que isso? Para garantir que o estado inteiro tenha aprovações. Então, quando tem 26, 2 por região. Quando tem 39, 3 por região. É claro que se ninguém de Ipatinga inscrever um projeto nessa categoria, vai para uma outra categoria. Mas, em tese, se teve 13 projetos dessa categoria aprovado, a ideia é de fazer com que cada região tenha. E isso me parece que não é uma informação clara, e a gente precisa de pensar sobre ela. Sim, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu só queria só aproveitar. Então, isso fica também registrado como agente cultural, né, a pessoa proponente, ou e-mail, enfim, CNPJ, vai ser do local, eu me inscrevo a partir de Ouro Preto. Sim, mas o meu projeto ele é itinerante, vai circular em cidades com menos de 50 mil habitantes. Mas vai valer a sua cidade, e não as cidades onde é que você está indo. Tá. Entendeu? Beleza. Vai valer a sua cidade. Isso é uma informação. A outra informação é que você traz uma coisa que é muito legal, que é a videodança. E aí a videodança, por si só, já é uma área híbrida, né? Porque tem muita gente que defende que a videodança é da dança, e tem algumas pessoas, por exemplo, que defendem que ela é uma área lá do audiovisual. Então, não sei como é que você vai fazer essa sua defesa, porque tem muitas pessoas que falam que não, a videodança é da dança, entende? Tem gente que já fala que não, a videodança é lá do audiovisual, né? Porque é um jeito de fazer híbrido. E aí também tem uma outra questão, que você vai estar colocando ela onde? É na dança ou é no audiovisual? Isso é uma questão. Aí, quando você fala, por exemplo, assim, que tem lá, exceto audiovisual, que também é uma outra questão que foi muito debatida dentro do CONSEC, é que, lembra, a gente está saindo da Paulo Gustavo. O audiovisual teve 75% destinado, né? Destinado dos recursos da Paulo Gustavo. Então, essa também era uma questão que foi colocada lá, né, de que aqui, vocês veem que o audiovisual ele tem lá algumas cadeiras igual todas as outras áreas, né? Igual a dança tem algumas, por exemplo, o artesanato. O artesanato, claro que ele aparece com outras áreas, mas se você procura nos editais, o artesanato tem um lugar específico para o artesanato, que é a manutenção de espaços de artesanato, né? Então, você também tem que ver onde é que, de fato, esse projeto que você está trazendo, ele encaixa. É um projeto pode ser entendido como um projeto de dança, e não como um projeto de audiovisual, né? Então, você tem que também pensar sobre ele. Qual que era a outra questão? Porque eu lembro que se trouxe, veio um monte de coisas assim, a outra né? questão foi das edições, e aí, Maria, eu acho, só te interrompendo, Godoy, só para aproveitar aqui o texto, que está bem tranquilo, ó, mais de 2 edições realizadas, que é o caso da Rasgo, já tem 2 edições, proposta de realização da 3ª.
em diante. Então, se você tem 2, você vai realizar a terceira. Se você tem 5, você também entra aqui, mas realiza a sexta, né? Então, cabe, tá? E aí, mais um exemplo, né, que o Godoy tá trazendo, né, junto com a Maria, desse lugar híbrido, gente, de atuação da dança, né, das vertentes da dança. Godoy Maria é uma referência de pesquisadora em videodança. Então, assim, ela vai explicar e ensinar para o parecerista o porquê desse edital tá lá. Já deixo aí, inclusive, o contato. Maria é uma referência mesmo dessa pesquisa, que é muito híbrida, como o Godoy falou, que realmente gera polêmica. Mas como a gente tem comentado, né, da cultura popular, da cultura afro, né, todos os agentes de dança desses setores híbridos, né, que estão realmente aí conversando com várias áreas, precisam realmente aprofundar no discurso na hora da escrita do edital, para que o parecerista entenda o porquê da especificidade do seu projeto estar ali e não em outro lugar, porque eu sempre vou defender que quem sabe do próprio fazer é o próprio artista, né? E agente cultural. Então, realmente vai depender muito disso, dessa vertente. E também, né, o oposto também, né? Quando na dança, o porquê de não estar em outro lugar, né? Acho que transita por aí também essa discussão que a gente teve, que a gente trouxe antes, né? Mais um alerta que eu queria trazer para não esquecer é que a gente tem falado muito, a gente enfrentou uma grande questão extremamente, como é que eu posso dizer, exaurida, assim, né, no FEC, que foi a questão da validação dos portfólios. Então, isso vale principalmente para todos os editais, tá? Para todos, mas principalmente para os trajetórias. Por quê? É super válido tudo que a gente faz, todas as fotos, todas as experiências que comprovem a nossa ação, mas tem que ter referência de data, gente. Tem que ter, né? Então, quando a gente tem um print de um Instagram, né, tem que pegar a data. Quando a gente tem um certificado, tem que ter a data, tem que estar assinado. Parece besteira, né? Parece besteira. Mas na hora que acontecer, e a gente enfrentou isso no setor de dança, que são coisas que chateiam a gente profundamente. Eu, particularmente, fiquei muito mexida com o que a gente precisou passar no FEC, que quando um parecerista invalida, né, um portfólio, isso abre, né, depois vem o período de recurso, e isso é um lugar de questionamento mesmo a ser feito, de por que está invalidado, se a data está aqui, está aqui, está aqui. Então, ficar atento ao período de atuação, né, premiação 10 anos, não lembro exatamente o que são 5, e aí tem lá a parte dos editais de iniciante, né? Se eu não me engano, está nas mostras que a gente a gente bateu nessa tecla aí e abriu esse espaço. Então, tem que ter cuidado na elaboração desses portfólios desde o início, tá? Para deixar realmente tudo muito, muito fácil de ver e de identificar realmente no seu parecer que você tem atuação naquele tempo mínimo ali do edital, solicitado pelo edital. Parece besteira, gente, mas não é, tá? Ju, eu queria só compartilhar, porque o Dom mostrou na live, inclusive foi a própria live da premiação, uma proposta de portfólio, e eu tenho visto muitas pessoas com dúvida, como é que faz portfólio, o que eu tenho que colocar, o que eu não tenho, que eu achei bem interessante, rapidinho, tá? Que olha só para vocês verem. Tá? Vocês estão vendo a minha tela? Lembra que o portfólio a gente precisa pensar que está lá no edital, que são 10 páginas. 10, gente. Tem gente que coloca 60. Imagina quantos projetos pareceristas vão estar analisando. Ele não vai ver... eu sei que nós todos somos pessoas incríveis, que fizemos coisas incríveis, e a gente tem que mostrar isso para o parecerista, sobretudo numa concorrência de premiação. Mas 10 páginas. E ele não pode ser também um portfólio pesado, tem que ser no máximo 10 mega, porque senão a plataforma não suporta. Então, na primeira página, você já tem que falar quem é você e o que quer que você faça. Né? Já entregou para o parecerista. Eu sou o Anderson Godoy, sou artista da dança, sou do Híbridos, trabalho com essa linguagem, certificado como ponto de cultura,
né? Então, de cara, já falar quem sou e o que faço. Nas páginas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, trajetória ano a ano, que é o que a Ju acabou de falar. É importante que se coloque links, fotos ou comprovações do trabalho. Não exagera na foto, a foto não prova que você é você. Então, assim, é melhor você ter matéria de jornais, de revistas, cards, prints de redes sociais, certificados, onde é que aparece o seu nome e data. Se está falando que é 10 anos, mostra, né, no mínimo 10 anos, mostra aí a sua trajetória durante esse tempo. Olha, 2024, 2022, 2020, desse contexto de que a quem é que está vendo está falando assim, olha, Jussara é uma pessoa que está aqui há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, ela tem essa trajetória. Tem que estar lá mostrando esses lugares com seu nome e com data. Na página 8, ações de transições, né? Que mostra que você está saindo dessa área para indo para essa área, ou está saindo desse tipo de linguagem, indo para esse outro tipo de linguagem. Links, fotos e comprovações do seu transmissão, perdão, gente, que mostra que você consegue passar conhecimento, perdão. Mostra que você está dando oficinas, o que você está dando aulas de estudo, sobretudo para mestres, para professores de dança, né? Que você está transmitindo conhecimento, porque também isso é importante, isso conta ponto lá na trajetória. E, por fim, na página 9, ações na sua região, né? O que é que você está fazendo ali no local que você atua. E demais comprovações que você achar que tem que colocar algum tipo de justificativa. Então, ou seja, em 10 páginas, de forma rápida, o que é que você consegue colocar aí dentro de um portfólio? Mariana, parece... Godoy, deixa eu perguntar então mais uma coisa sobre essa questão do portfólio, que quando eu estava adequando o meu, eu fiquei nessa dúvida, que é o seguinte, eu sou Belo Horizontina, mas eu moro aqui em Mariana faz 10 anos. Eu vim para cá para trabalhar com dança aqui. Já no primeiro ano, eu já comecei a trabalhar com dança aqui. Eu já trabalhava, né, em Belo Horizonte, mas vim para cá em janeiro de 2015. Aí, o que acontece? Eu vim para cá para trabalhar no SESI Mariana. Daqui. E o SESI Mariana fechou em 2018. E enquanto a gente era funcionário do SESI, né, enquanto funcionário do SESI, eles não colocavam o nome em nada. Então, tipo assim, mostra de dança do SESI. Não tinha meu nome em nada. E aí, não, né, assim, a única coisa que comprova que eu estava trabalhando lá, que eu fiz essas ações lá, igual a gente realizava encontros das escolas de dança de Mariana, Itabiri, Ouro Preto, aqui no SESI de Mariana, que era um projeto que eu desenvolvi, que eu chamei, tarará. Tem fotos desses eventos, mas não tem o meu nome, porque só saía o nome do SESI. E aí, eu pensei, será que vale eu colocar a foto da carteira assinada? Porque aí lá fala do período que eu trabalhei lá como artista da dança, né? Como professora de dança. Porque senão eu não vou ter como comprovar esses primeiros 4 anos que eu fiquei trabalhando lá. Aí não soma 10 aqui no município de Mariana. Pode, claro que você pode colocar a foto da sua carteira de trabalho. Ela é um comprovante que você é uma profissional do setor, né, ao qual você está utilizando. Agora, também, não sei se vocês viram, tem isso lá no edital, que são as declarações, né? Estou falando assim, a Jussara, ela está lá no interior, e a Jussara é uma profissional da dança, mas lá na cidade dela não tem jornal, ela não tem comprovante nenhum. Não tem nada, mas ela é uma profissional da dança que está lá atuando. O que a Jussara vai fazer? Ela vai lá no departamento de cultura do município dela e pede a secretária ou o secretário, quem é que é lá do departamento, para fazer uma declaração reconhecendo
que a Jussara tem uma trajetória naquela área de tanto a tanto. Ela tem 20 anos de trajetória, não tem nada. E claro que aí lá, né, o departamento vai fazer num papel timbrado da prefeitura, carimbado, assinado. Na minha cidade tem conselho de cultura. Vai até o presidente do conselho de cultura, procura lá quem é da cadeira de dança do seu conselho de cultura do seu município e fala, olha, não tem comprovação nenhuma, preciso, emite para mim um reconhecimento. Um ponto de cultura do seu município, aqui tem um ponto de cultura que eu dou aula, ele pode. Eu já trabalhei em algum lugar na academia da Dona Maria, dando aula de dança lá na academia. Então, pede a Dona Maria lá, que é proprietária da academia, para fazer um documento. Isso tudo vai para o portfólio. Isso tudo é comprovação. Tem o mesmo peso que uma matéria no jornal que aparece o seu nome, que um flyer, que um cartaz. Entende? Valeu, arrasou. A própria carteira, nesse caso, Nina, ela já é uma comprovação. Importante, inclusive, né? Porque é super formal, inclusive. Eu falo que é cada vez mais raro a gente ter carteira assinada de dança. E eu tenho orgulho de falar que eu tenho, Patrícia Lima está até aqui, eu tenho a carteira de bailarina assinada, eu falo que é uma relíquia, mas isso é uma comprovação super formal, inclusive dizendo da importância, né, desse reconhecimento profissional. Então, vinculado ou não aos espetáculos que você participou, o seu vínculo como professora de dança, né, não sei como é que estaria lá especificado, mas isso já é de grande valia. Ninguém vai bater de frente com o Ministério do Trabalho para dizer que aquilo não vale. É super formal, inclusive, né? Isso que o Godoy falou das declarações, gente, pensando que o funcionário público, né? As pessoas que estão trabalhando no poder público, elas têm... Esqueci o nome disso, mas elas têm a premissa, né, de estarem sempre falando a verdade. Como é que chama isso, gente? Sumiu, já não estou pensando mais. Mas elas têm essa prerrogativa, né, de serem confiáveis. Então, esse reconhecimento do setor, né, local, regional, estadual, né, é muito importante. E não esqueça, Nina, que esse edital é de Minas, não é de Mariana. Então, se a sua atuação antes de Mariana já era em dança, né, comprovada, ela também é válida, tá? É diferente das PNABs municipais, né? A gente está falando dessa atuação no Estado, tá bom? Só para a gente lembrar dessa separação aí também, para não perder nenhum tempo, né, no portfólio. Laca, dúvida de festivais, a necessidade de comprovar edições anteriores, não identifiquei no edital a exigência. Pode falar. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Tá, beleza. Não, eu fiquei numa dúvida com relação a esse edital de festivais, porque em outro edital, se eu não me engano, da Paulo Gustavo, ou de outro, da Aldir Blanc, existia exigência de apresentação de relatórios de edições anteriores. Porque uma coisa é pedir um portfólio, que o festival existiu tantas edições. Outra coisa é pedir um relatório de cada edição do festival que existiu, entende? Então, assim, ainda não identifiquei isso. Mas eu fiquei na dúvida, se esse edital também evoluiu de outros editais, em que medida que tem também essa exigência. Então, se alguém consegue identificar essa dúvida, né? Porque apresentar relatórios de festival que tem mais de 14 anos e edital de relatório de cada edição, não é muito fácil. Godoy, você deve saber disso? Isso que eu ia falar, Godoy com certeza está mais alinhado. Eu entendo que não, que é só por fora. Não, Laca. Não tem que ter. Não tem que ter relatório, não. Tem que ter portfólio. E aí, gente, essa coisa do festival, mostras e festivais, eu tenho que lembrar vocês que o que a gente chama lá no CONSEC, né, Ju, dos editais impagáveis. Porque não sei se vocês lembram lá na Lab, em 2020, todos os proponentes classificados e suplentes receberam, todos, exceto de 2 editais, festivais e gravação de álbuns. Por quê? É onde é que tem a maior demanda. E agora, de novo, na lei Paulo Gustavo,
não posso falar isso 100%, Ju, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas porque a gente ainda não teve a Secult ainda não passou para a gente no Consec esse fechamento certinho, mas na Lei Paulo Gustavo, todos os classificados, lembra, foram chamados, e todos os suplentes foram chamados, exceto do audiovisual, porque vocês lembram que tinha projetos de 2,5 milhões, 3,5 milhões, 1,5 milhão, então era impagável, porque tinha muito ali, só para o audiovisual dava mais de 100 milhões, se eu não me engano. E festivais, porque festivais também é onde é que a maioria das pessoas se inscreve. Primeiro, porque os valores são mais atrativos, e segundo, que Minas tem festival de tudo quanto é trem que vocês imaginarem, e está tudo no mesmo balaio, né? Está tudo no mesmo balaio. Não é festival para dança, festival para tudo. Dança, teatro, circo, música, gastronomia, festas folclóricas, está tudo lá. E aí, assim, até onde eu sei, Laca, não tem que ter um relatório dos festivais, mas por que eu estou falando isso? Capriche no portfólio para mostrar que o seu festival é um festival legal, que tem uma inserção, né, na região, que modifica o lugar, que gera emprego e renda, que movimenta a cadeia produtiva do setor, que é um festival que merece ser premiado aí, né? Então, portfólio, currículo, e aí, assim, vocês viram que nos editais não fala em carta de anuência, né? Mas, assim, já apresenta a sua curadoria, já manda as cartas de anuência de quem é que está indo para o seu festival, já mostra que você tem ele mais redondinho, né? Porque a concorrência é grande. Tá bem, obrigado, gente. Eu acho que essa visão aí, porque é pensar no portfólio realmente do festival, né? Da trajetória do festival. Uma coisa que eu acho também que pode ajudar é a validação do festival no alcance que ele se propõe a ter. Então, vamos supor, né, Laca, você tem um festival que é de alcance municipal, né? A Secretaria de Cultura também reconhece e tem uma carta de anuência falando né, da importância do festival. Isso também dá outro peso para o portfólio, né? Então, pensar como é que essas coisas também colaboram para a validação, né, do festival e do percurso do festival. Sim? O que mais, povo? Acho que a gente também já pode ir encerrando para o final, né, gente? Assim, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, a gente tem os avisos. Bom, eu vou falando, se alguém tiver alguma, levanta a mão e a gente retoma, tá? Queria dizer em primeira mão que esse ano a gente inaugurou, né, Godoy? Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu tô meio caída aqui, tá congelado para mim. Estamos te ouvindo, amor, estamos sim. Então tá bom. De repente ficou todo mundo meio estátua. Eu falei, será que tá? A gente vai ter a segunda edição do Fórum Estadual de Dança, né? Que a gente está chamando de Fórum Mineiro de Dança. Eu tive o prazer de fazer o primeiro junto com o Godoy, né? No nosso primeiro mandato juntos, em 2023. A gente fez online, com quem pôde, foi muito bacana, pequenininho, mas foi uma primeira escuta muito legal. E agora a gente vai ter a segunda edição do Fórum Mineiro de Dança, que está em início de organização e tudo mais, e a gente vai ter uma demanda muito parecida com o que a gente faz e fez nas conferências estaduais de cultura. Então, a gente vai se organizar, como o Godoy explicou, né? A gente tem as 13 regiões intermediárias, a gente vai se organizar pelas regiões intermediárias para a gente para a gente conseguir fazer os pré-fóruns, né? Os pré-fóruns virtuais, para a gente conseguir conversar regionalmente e levantar essas demandas, essas especificidades do setor,
para poder discutir realmente, né, como é que isso chega na ponta, como é que isso está acontecendo, quais são as demandas regionais específicas dos grupos coletivos, escolas de dança, professores, bailarinos, toda a cadeia produtiva da dança. Então, cada região vai se reunir virtualmente em um determinado momento, isso depois vai ser bem explicado, bem divulgado, para a gente poder levantar as demandas, elaborar, né, um documento, pensar em eleger 2 representantes dessa região, para que não só os 2 representantes, mas também todos os agentes estão convidados, mas os 2 representantes vão ter um financiamento para estarem presentes no fórum presencial em Viçosa, na cidade de Viçosa. Então, isso tudo está com planejamento para acontecer mais para o fim do ano, especificamente ali na segunda quinzena de outubro. É a primeira vez que eu falo disso aberto. A gente está muito feliz, né, Godoy? Foi um pensamento muito compartilhado. E estamos aí, assim, na esperança de contar com vocês, porque não é, né, assim, não é meu, não é do Godoy. É a chance que a gente entende de realmente estruturar o setor, olhar para o setor e ver o que a gente não está vendo, né, o que está ainda silenciado, o que está ainda apagado, e realmente a gente conseguir fazer uma rede nas 3 regiões intermediárias de Minas. E aí eu peço muito a ajuda de todo mundo, muito mesmo, assim, pessoalmente, para que a gente consiga fazer essas articulações, porque só vai acontecer se o setor comprar a ideia mesmo, de estar articulando, né, nas reuniões, nos pré-fóruns, que vão ser encaminhados e orientados direitinho, são reuniões virtuais, para poder levantar as demandas, fazer esse documento, trazer para cá, e aí em 3 dias nesse fórum presencial, a gente vai conseguir elaborar um documento final que, de fato, represente as demandas do Estado, mapeada nessas 13 regiões, e entregar para a Secretaria de Cultura. E claro que do Estado, né? E claro que a gente vai fazer um evento com palestra, com oficina, com presença de personalidades importantes para articularem a dança com a gente, deputados que estão na causa com a gente. Então, a gente está pensando numa coisa bem bonita e eu queria muito pedir que a gente realmente compre essa ideia, porque é para o setor. Né? A gente passa, né, Godoy? A gente uma hora vai passar, outros chegarão aqui na representação, e a gente está tentando estruturar da melhor forma, acreditando que, se não, como é que a gente falou muito no Fórum Nacional, né, Godoy? Nada sobre nós sem nós. Né? Então, que a dança realmente esteja falante, atuante na base, para que tudo que for entregue tenha alicerce, né? A gente saiba de onde saiu, com a força do que a gente sabe que o setor de dança tem, pensando que a dança é a 2ª arte mais praticada no país, né? Então, a gente está realmente puxando essa força do setor e eu conto muito com a ajuda de todo mundo. Estamos só começando ainda, então vai ter um longo caminho pela frente. Godoy, quer falar um pouquinho? Não, é só mesmo agradecer, né, a presença aí de todo mundo. Eu contabilizei aqui, teve um momento que éramos 27, numa quinta-feira, então só mesmo agradecer, espero que a gente tenha, né, Ju, de alguma forma contribuído aí, né, para o entendimento de onde é que a dança está aí nesses 12 editais da PNAB. E a outra notícia também, que acho que além dessa história aí do fórum, né, que a Ju trouxe, é que também a Secult já começou com as escutas para a PNAB próxima, né? Então, ainda esse ano tem que abrir os editais da PNAB do ano que vem. Então, ou seja, a gente consertando o carro com ele na estrada a 100 por hora. Mas eu acho que era importante da gente usar esse grupo que a gente tem aí do fórum para, por exemplo, assim, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, tem já um link, acho que a gente já colocou esse link lá no grupo, que é da escuta que a Secult já iniciou, então de dar essa devolutiva. Ju e eu apresentamos esse mesmo documento que a Ju leu no início, que foi para a construção desses editais para a dança, para a próxima PNAB, porque a gente ainda ela não aconteceu. Então, a gente não sabe o que é que deu certo ou não. Pelas inscrições, a gente está vendo mais ou menos. Então, eu acho que era muito importante de vocês também
nos ajudarem nessa pactuação com a Secult. Olha, o que devia estar nos editais para a dança que não está, né? O que é que pode melhorar em relação... Lembrando que a gente está junto com todas as outras áreas, e a gente está pensando que a dança e os recursos precisam chegar nas 13 regiões intermediárias do Estado. Então, assim, o que é que vocês podem também ajudar a gente a construir os editais da dança para a PNAB de 2026? Porque a Secult já está nesse processo de escuta. Exatamente, exatamente. Então, manter esse fervor para a gente também começar a trazer mais pessoas para cá. Eu coloquei aqui uma lista de presença, tá? Nessa lista, por favor, preencham. E também ali tem umas perguntas sobre a periodicidade da gente se encontrar, e quais as pautas também vocês entendem necessárias para a gente organizar as próximas conversas. Então, também gostaria de frisar que, por favor, gente, o fórum, ele é espaço de todos nós. Então, sempre que chegar alguém, né, sempre que a gente for publicar esse fórum, né, que vai crescer cada vez mais, inclusive com a PNAB, né, é natural que quando uma lei chega, né, com os editais, a coisa esquente. Então, acho que vai ser um excelente momento para a gente realmente articular as redes de contato por lá e lembrar que sempre que alguém chegar, para a gente direcionar para as inscrições do grupo, né? A gente já tem um grupo secundário de divulgações e que também que aquilo ali se torne um espaço de fala múltiplo. Senão a gente fica, né, um pouco donos da bola ali, eu e Godoy, mas não é essa a proposta, tá? É uma proposta horizontal, para a gente poder realmente usar como um espaço de fala comum de todos nós ali do setor de dança, né? Um diálogo constante, digamos assim. E aí, gente, última coisa, não vou mais prolongar, a gente tem um mapeamento que é constantemente aberto. Ele fica na descrição do grupo, eu vou colocar ele aqui, e aí não vou colocar lá no grupo porque já está na descrição. Então, a gente chama ele de cadastro, né? Dos fazedores de dança. Ui, peraí que eu estou tentando copiar o link. Esse mapeamento é um mapeamento que a gente está fazendo por conta própria, porque a gente não tem esses dados por parte da Secult, por mais, né, Godoy, que a gente brigue, peça e tente mapeamento. E aí a gente está com ele circulando ad eterno aí, então está aqui no chat, mas também está na descrição do grupo, ele é aberto. Tá? Então, é isso. Gostaria, por favor, de pedir que a gente mantenha o calor da esperança, da chama acesa, e que os diálogos sejam constantes mesmo, mais próximos, para a gente poder se dar força mesmo e contribuir. E tendo qualquer retorno, Kelly e demais aí sobre a questão das bolsas, a gente vai... O primeiro lugar que a gente vai falar é lá no fórum, podem ter certeza. E dizer que no dia 5 a gente tem uma reunião, né, Godoy? Com a Secult, que é a primeira reunião ordinária do CONSEC em 2025, né? Por favor, acompanhem, estejam lá. As reuniões estão sendo todas gravadas e transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Secult. A gente sempre publica lá no grupo, né? Em tempo real. Então, quem puder assistir já entra em tempo real, faz pergunta no chat. E quem não puder, fica gravado quando estiver cozinhando, lavando panela, bota aí no YouTube e vai ouvindo que seja, né? Porque isso precisa ir fazendo parte mais da nossa rotina mesmo, para quando vierem as próximas conversas a gente está bastante alinhado. Tudo bem? Mais alguma contribuição? Ou podemos encerrar? Bom, queria agradecer a todo mundo. Quem ficar à vontade para abrir a câmera, vamos fazer um print? Nossa foto virtual. Vou dar um minutinho aqui para quem quiser. Às vezes demora. Vou tirar, hein? Peraí que eu tô só esperando as mensagens sumirem. Esse povo da dança é bonito demais, hein, gente? Pois é. Vamos lá, hein? 1, 2 e print. Ih, gente, vocês ficaram tudo congelado na minha tela. Vamos tirar outro? Ficou feio, peraí.
A gente não é feio, então não pode ficar feio. Mais um. 1, 2, e agora sim. Valeu. Pronto, eu envio lá. Muito obrigada por estarem aqui até esse horário. A gente tem a vontade de fazer mais reuniões um pouco mais curtas, tá? É um comprometimento que a gente faz, né, Godoy? Mais objetivas, mas acho que por uma primeira tudo bem a gente ter se estendido um pouco. Obrigada. Pode falar, Patrícia. Patrícia? Ah, eu acho que ela levantou a mão sem querer, que agora ela já baixou. Bom, é isso, gente. Obrigada, viu? Um abraço em todo mundo. E a gente segue conversando pelo grupo. Estamos aí juntos, juntas e juntos. Beijos.